O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, parte 1. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesta primeira parte nós estaremos vendo ressurreição e reencarnação. Você poderá ver todos os vídeos desta série seguindo o link na descrição do vídeo abaixo. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, Marcos 8, 27 a 29. E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de o ver. Marcos 6, 14, 15, Lucas 9, 7 a 9. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas Jesus respondendo disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que Jesus lhes falara. Mateus 17, 10 a 13, Marcos 9, 10 a 12. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem entender, entretanto, de que modo isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais apropriadamente de reencarnação. De fato, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, conforme se acreditava, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porque João tinha sido visto desde criança, e sabia-se quem eram seu pai e sua mãe. João, portanto, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, e que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu:
em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que apenas dizemos o que sabemos e que apenas damos testemunho do que vimos, e entretanto não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? João 3:1-12. O pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontram-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, versículo 1-3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, Jesus a confirmou com toda a sua autoridade e colocou-a como um ensinamento e como uma condição necessária quando disse: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto em algumas tradições a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a terra tinha saído das águas, e por isso julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam então, se o homem não renascer com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele.
O Espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. De todos os modos, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Acontece que, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois todos os profetas e também a lei assim profetizaram. E, se quereis entender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 11, 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho do apóstolo João, podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não há sentido figurado nem símbolos, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra referência à violência da lei mosaica que determinava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra da promissão, paraíso dos hebreus, enquanto pelo ensinamento da lei de Jesus ganha-se o céu pela caridade e doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Estas palavras, muitas vezes repetidas por Jesus, confirmam claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Aqueles que do vosso povo morreram viverão novamente. Os que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai os louvores a Deus, vós que habitais no pó, pois o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26, 19. Essa passagem de Isaías é também muito clara sobre a sobrevivência da alma após a morte. Se após a morte os espíritos ficassem em algum lugar e lá permanecessem para sempre, teria dito: ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão novamente, entende-se que devem voltar a viver, e isso só pode ser numa nova reencarnação. Entendida de outra maneira, no sentido da vida do espírito, o ensinamento desta passagem do profeta Isaías seria um contrassenso, uma vez que implicaria a interrupção da vida da alma. Analisada pelo lado da vida moral, seria a negação das penalidades dos castigos eternos, visto que estabeleceria o princípio de que todos os que estão mortos reviverão. Mas quando o homem morre uma vez, e o seu corpo separado de seu espírito está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó 14, 10 a 14, tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá?
Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação? Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Idem, versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nestas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente, ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó evidentemente quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, ou seja, resigna-se. Esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao pós-morte e diz que nesse lugar esperará o retorno à vida corpórea. Não há dúvida que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira clara. De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão aceitas e respeitadas sobre esse ponto e sobre muitos outros, quando forem analisadas sem preconceitos. Mas a este entendimento do ponto de vista religioso, acrescenta-se o do ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos fatos. Como todas as causas têm um efeito, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inseparável da humanidade. Em uma palavra, como uma lei natural. Portanto, as vidas sucessivas, isto é, pela reencarnação, revelam seus resultados para a humanidade. Materialmente falando, se assim podemos dizer, como o movimento revela um motor que está oculto. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as desigualdades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria dos ensinamentos morais do Evangelho fica difícil de entender, e é por causa disso que existem interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá seu verdadeiro sentido. Terminamos a leitura da primeira parte do capítulo 4.